Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Karl Marx menos ideias que mudaram a política mundial. Karl Marx foi um dos pensadores mais influentes da história moderna. Suas ideias ultrapassaram os limites da filosofia e da economia, moldando movimentos políticos, revoluções, estados e debates que atravessaram séculos. Mesmo após mais de 140 anos de sua morte, Marx continua sendo referência central para a compreensão do capitalismo, das desigualdades sociais e das lutas de classe. Suas teorias não apenas interpretaram o mundo, mas também inspiraram tentativas concretas de transformá-lo, mudando profundamente a política mundial. Nascido em 1818, na cidade de Trier, então parte do Reino da Prússia, Karl Heinrich Marx viveu em um período marcado por profundas transformações sociais. A Revolução Industrial alterava radicalmente a forma de produzir riqueza, concentrando o capital nas mãos de poucos e submetendo milhões de trabalhadores a condições precárias. Esse contexto histórico foi decisivo para o desenvolvimento de seu pensamento, que buscava explicar as contradições do novo sistema econômico e apontar caminhos para superá-las. Marx teve formação em filosofia, sendo fortemente influenciado pelo idealismo alemão, especialmente por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. No entanto, rompeu com o idealismo ao desenvolver uma abordagem materialista da realidade. Para Marx, não são as ideias que determinam a história, mas as condições materiais de existência, ou seja, a forma como os seres humanos produzem e reproduzem sua vida. Essa concepção ficou conhecida como materialismo histórico e tornou-se um dos pilares centrais de sua obra. O materialismo histórico propõe que a história da humanidade é fundamentalmente a história da luta de classes. Segundo Marx, em cada época histórica existem classes sociais com interesses opostos, definidos pela relação que mantém com os meios de produção. Na sociedade capitalista, essas classes são principalmente a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que possui apenas sua força de trabalho para vender. Essa relação é marcada pela exploração, gerando conflitos que impulsionam as transformações sociais. Uma das contribuições mais importantes de Marx para o pensamento político foi sua crítica ao capitalismo. Ele analisou o sistema capitalista de forma detalhada, especialmente em sua obra mais conhecida, O Capital. Nela, Marx explicou como o lucro capitalista surge da mais-valia, ou seja, da diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que ele recebe. Esse mecanismo, segundo Marx, é a base da exploração do trabalho e da acumulação de capital, gerando desigualdade estrutural. Além da exploração econômica, Marx destacou o papel da ideologia na manutenção do sistema capitalista. Ele argumentou que as ideias dominantes de uma época são, em geral, as ideias da classe dominante. Instituições como o Estado, a religião, a escola e os meios de comunicação contribuem para naturalizar a desigualdade, fazendo com que relações de exploração sejam vistas como normais ou inevitáveis. Essa análise teve profundo impacto na ciência política, na sociologia e nos estudos culturais. Outro conceito central no pensamento marxista é o de alienação. Para Marx, no capitalismo, o trabalhador se torna alienado porque perde o controle sobre o processo e o produto de seu trabalho. Ele trabalha não para satisfazer suas necessidades humanas, mas para sobreviver em um sistema que transforma tudo em mercadoria, inclusive o próprio ser humano. Essa alienação afeta não apenas o trabalho, mas também as relações sociais e a consciência individual. As ideias de Marx elas não se limitaram à análise teórica. Ele acreditava que o conhecimento deveria servir à transformação da realidade. Essa postura ficou famosa na sua 11ª tese sobre Feuerbach, na qual afirmou: os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Essa visão engajada fez de Marx não apenas um pensador, mas também um militante político. Em parceria com Friedrich Engels, Marx escreveu, em 1848, o Manifesto do Partido Comunista, um dos textos políticos mais influentes da história. O manifesto apresenta de forma clara e direta a concepção materialista da história, a crítica ao capitalismo e a proposta de uma sociedade comunista baseada na abolição da propriedade privada dos meios de produção, seu famoso chamado Trabalhadores do Mundo, Univos. Tornou-se um símbolo das lutas operárias internacionais. O impacto político das ideias de Marx foi imenso. No final do século XIX e ao longo do século XX,
Movimentos socialistas e comunistas se espalharam pelo mundo, inspirados diretamente em sua obra. Partidos políticos, sindicatos e organizações revolucionárias adotaram o marxismo como base teórica para suas ações, influenciando profundamente a política de diversos países. A Revolução Russa de 1917 foi um dos acontecimentos mais marcantes associados ao legado de Marx. Liderada por Vladimir Lenin, a Revolução teve como fundamento teórico o marxismo, adaptado às condições específicas da Rússia. A partir dela, surgiu o primeiro Estado socialista do mundo. A União Soviética, que exerceu enorme influência geopolítica durante o século XX, especialmente durante a Guerra Fria, além da União Soviética. Diversos outros países adotaram regimes socialistas inspirados no marxismo, como China, Cuba, Vietnã e países do leste europeu. Essas experiências foram distintas entre si e geraram intensos debates sobre a interpretação e aplicação das ideias de Marx. Críticas, revisões e novas correntes marxistas surgiram, mostrando que o marxismo não é um pensamento estático, mas um campo teórico em constante transformação. Ao mesmo tempo, o legado de Marx também foi alvo de fortes críticas. Muitos associam suas ideias aos autoritarismos e às violações de direitos humanos ocorridas em regimes que se diziam socialistas. Outros argumentam que Marx subestimou a capacidade de adaptação do capitalismo e superestimou a inevitabilidade de sua queda. Essas críticas fazem parte do debate político e acadêmico até os dias atuais. Apesar das controvérsias, é inegável que Marx mudou profundamente a forma como se pensa a política, a economia e a sociedade. Mesmo autores que discordam de suas conclusões reconhecem a importância de suas análises sobre o capitalismo. O poder e a desigualdade. Conceitos marxistas continuam sendo utilizados para compreender fenômenos contemporâneos, como a globalização, a precarização do trabalho e a concentração de renda. No século XXI, as ideias de Marx lhe ganharam novo fôlego diante das crises econômicas globais, do aumento das desigualdades sociais e das discussões sobre o futuro do trabalho. Movimentos sociais, acadêmicos e ativistas recorrem ao pensamento marxista para criticar o neoliberalismo e propor alternativas ao modelo econômico dominante. Assim, Marx permanece vivo no debate político mundial. Em síntese, Karl Marx foi muito mais do que um filósofo ou economista. Foi um pensador revolucionário cujas ideias transformaram a política mundial. Sua crítica ao capitalismo, sua análise da luta de classes e sua visão de uma sociedade mais justa influenciaram gerações e continuam a provocar reflexões profundas, concordando ou não com suas propostas. Compreender Marx é fundamental para entender o mundo moderno e os conflitos que ainda moldam a política global. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.